Olá, boa noite. Estamos iniciando o Porta Palestra com o tema Bullying. Bom, o Porta Palestra é um produto novo, um produto do portal Educação. E tudo para você ficar muito bem informado sobre as novidades, temas atuais para crescimento de sua carreira, atualização profissional e assuntos específicos nas áreas de saúde, humanas e exatas. São apresentadas aqui palestras com transmissão gratuita, online, tudo gravado para você poder assistir depois no nosso site Portal Educação/palestra. Hoje estamos iniciando a palestra com um tema muito presente na sociedade, que é o bullying. Vamos apresentar aqui os riscos que o bullying traz para todos os níveis da educação, com a palestrante Alessandra Carla Zeola. Ela é da Polícia Militar, seja bem-vinda ao Portal Educação, e também funcionária pública da Secretaria de Estado e Justiça de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda novamente ao Portal Educação. Obrigada. Bom, após o encerramento da palestra, será aberto 10 minutos para responder as perguntas, dúvidas e questionamentos de todos os participantes. Agora eu passo a palavra para a Sargento Carla. Seja bem-vinda novamente. Sim. Nós vamos falar a respeito do bullying, da violência no ambiente escolar, que é um fenômeno que ocorre já há muito tempo, desde que existe a humanidade, né? Nós temos presente esse fenômeno. E aqui a gente vai colocar os estudos que estão sendo feitos a respeito desse fenômeno, né, atualmente assim, em expansão, e as ocorrências e consequências do bullying para o ser humano, para a criança e até para o adulto. Sim. Pode ir à vontade. Nós vamos, então eu intitulei a nossa palestra, né, O Silêncio que Sufoca a Alma. Aristóteles, quando perguntado sobre o que é um amigo, respondeu: o que é um amigo? O amigo é uma única alma habitando dois corpos. A amizade, ela é feita desde o princípio com a nossa família. Os nossos primeiros amigos são nossos pais e as pessoas que nos rodeiam na nossa família. Então, o amigo é uma alma, né, unida com você. O bullying é a negação dessa amizade e do cuidado e do respeito, e o agente agressor expõe o agredido às piores humilhações. Para Cleofante, a palavra do verbo, ela vem do verbo derivado do adjetivo inglês bully, que significa valentão e tirano. E ela é adotada por diversos países, né, para conceituar comportamentos agressivos, antissociais, muito utilizados nos estudos realizados sobre a problemática da violência escolar. O bullying é um fenômeno que intimida regularmente e é persistente, e ela solapa a integridade e a confiança da vítima e frequentemente é aceita ou mesmo encorajada por parte da cultura no geral. Quais são as ações, então, que nós podemos definir como bullying? Zoar, provocar, gozar, apelidar, discriminar, encanar, isolar, excluir, todas essa gama de ações, de fazer sofrer, tá? De dar um gelo, de ignorar, agredir, chutar, bater, ameaçar. Então, são N formas de humilhações, de assédio moral que nós podemos denominar bullying. Mecanismos da violência dentro do ambiente escolar. O bullying, ele tem a característica do seguinte: bater sem motivo, ficar chamando de gordo, humilhar, dar apelidos maldosos para a criança, para o adolescente em geral. Cabe aqui um esclarecimento. A palavra bullying, ela não tem
equivalência na nossa língua portuguesa. Então, nós adotamos no Brasil o termo bullying, né, que é uma palavra inglesa. Na França, eles chamam de harcèlement quotidien. Na Itália, prepotência ou mesmo de bullismo. No Japão, iijime. Na Alemanha, de Aggressionen ante Scherzling. E em Portugal, de maus tratos entre os pares. Muitos pesquisadores definem o fenômeno bullying como violência moral e uma adaptação do francês assédio moral. O bullying é uma atitude repetitiva de um aluno contra o outro. Acontece quando quem pratica tem mais poder do que quem sofre. Não é bullying. É bem interessante a gente atentar para essa situação. Desentendimentos entre colegas, discussões e deixar de falar com o amigo temporariamente. Aquele gesto, né, da criança de ficar de mal. Características do bullying. É um fenômeno complexo, às vezes banalizado e confundido com agressões e indisciplina. As vítimas são aterrorizadas em áreas da escola com pouca ou nenhuma supervisão, que faz com que desacredite a vítima nas suas reclamações. Propaga o medo, abala a autoestima, os processos de aprendizagem e construção e afirmação da identidade no decorrer do seu desenvolvimento até a fase adulta. Algumas vezes o caso se transforma em manchetes de jornais, como nós temos visto corriqueiramente, casos de homicídios, tá? E logo após suicídios. Quando foi dado início às pesquisas oficiais a respeito do bullying? As pesquisas, elas iniciaram com os trabalhos do professor Dan Owels, na Universidade de Bergen, na Noruega, em 1978 a 93, e com a campanha nacional anti-bullying nas escolas norueguesas. Em 1982, ocorreu o suicídio de 3 crianças entre 10 e 14 anos, motivadas pela situação de maus tratos nas escolas e que eles eram submetidos pelos companheiros do colégio. Fato de grande repercussão nos meios de comunicação, mobilizando o governo norueguês, que fizeram uma campanha nacional contra o bullying no ano seguinte. Em 2002, ocorreu no Brasil um seminário internacional sobre violência escolar, patrocinado pela Unesco, em Brasília. Problema universal, epidemia invisível, admitida como natural em alguns casos, desvaloriza em outros e, na maioria das vezes, é ignorada. O bullying é um fenômeno mundial tão antigo quanto a escola. Um garoto texano gay de 13 anos suicida-se por não suportar mais as humilhações no ambiente escolar. Bullying contra alunos bolivianos em São Paulo. Isso aqui são manchetes, são notícias que nós temos, né, no dia a dia. Adolescentes são julgados por bullying nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, esses adolescentes que praticam bullying já estão sendo penalizados, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, uma forma mais rígida. Um estudante Cho Sang-Ryu, de 23 anos, autor do massacre que resultou na morte de 32 pessoas na Universidade de Tecnologia da Virgínia em 2007. Essas histórias e ocorrências sobre bullying, elas vêm se arrastando durante anos, né? Houve a tragédia em Taiúva, de um jovem de 18 anos que entrou atirando na escola em que concluiu o ensino médio e ferindo 8 pessoas, suicidando-se logo após. A polícia apurou com os familiares que o agressor era constantemente humilhado por ser gordo. Na Bahia, em fevereiro de 2004, um adolescente de 17 anos, armado com um revólver, matou um colega
e a secretária da escola de informática onde estudou. Nós temos outro caso também no interior do estado de São Paulo, onde 7 calouros foram vítimas de trote e sofreram queimaduras de 1º grau decorrente do arremesso de um produto que a princípio seria como criolina por parte dos veteranos contra aqueles. E conforme investigações da polícia, o assassino do Rio de Janeiro, Wellington Menezes de Oliveira, que atirou e matou 12 crianças na escola municipal Tasso da Silveira, em Realengo, sofria bullying na escola. Fatores de risco que podem levar uma criança a desenvolver, ser um agressor ou vítima. As condições familiares são preponderantes no caso. Elas sendo adversas, ele favorece o desenvolvimento da agressividade nas crianças que são autoras do bullying. Hiperatividade, impulsividade, distúrbios comportamentais, baixa inteligência, dificuldade de atenção, geralmente é popular atitudes antissociais, a criança ser agressiva também com os adultos, tá? Vê sua agressividade como qualidade e é geralmente mais forte e sente prazer e satisfação em dominar. São menos satisfeitos com a escola e família, possuem tendência maior para comportamentos de risco, como consumo de álcool e outras drogas. Nós temos aqui um pouco de dados estatísticos que são resultados de pesquisas realizadas, né, internacionalmente e também no Brasil. Houve um resultado de pesquisa feita com 2.000 alunos entre o ano de 2000 e 2003, aqui através do Centro Multiprofissional de Estudos e Orientações sobre Bullying Escolar. Chegou-se à seguinte conclusão: 49% dos alunos do 6º ao 9º ano no Brasil estavam diretamente envolvidos com o bullying. 22% eram vítimas, 15% eram agressores e 12% eram vítimas agressores. É bom a gente lembrar que, geralmente, uma pessoa que ela sofre bullying na escola, ela é potencialmente uma agressora, né, no futuro. Os meninos com uma frequência muito maior estão mais envolvidos com bullying, tanto autores quanto como alvos. Já entre as meninas, embora com menos frequência, o bullying também ocorre e se caracteriza principalmente com uma prática de exclusão e difamação. Então nós vemos aqui uma diferença assim bem preponderante. Os meninos, eles têm assim mais habitualmente a agressividade física e as meninas mais ignoram ou difamam a pessoa com quem elas, a vítima, né, do bullying. Na Grã-Bretanha foi registrado um número de 37% de alunos do 1º grau e 10% do 2º grau que admitem terem sofrido bullying pelo menos uma vez por semana. Quer dizer, já é uma coisa constante e persistente. Um levantamento realizado pela Abrapia em 2002, envolvendo 5.875 estudantes da 5ª série e 8ª série, de 11 escolas localizadas no município do Rio de Janeiro, revelou 40,5% desses alunos que admitiram ter estado diretamente envolvidos em atos de bullying naquele ano, sendo 16,9% alvos e 10,9% alvos autores, ou seja, agressores e vítimas de bullying. Os meninos com menos frequência, com uma frequência maior do que as meninas. Consequências do bullying para a vítima. As experiências de dor,
de angústia e de humilhação, vividas solitariamente, deixam cicatrizes e podem trazer graves consequências para os adultos, que essas crianças serão. Gabriel Chalita. Principais vítimas. Segundo Maria Leolina Cunha, coordenadora do Centro de Combate à Violência Infantil, crianças quietas, que se vestem de forma diferente, manifestam alguns traços de homossexualidade ou até mesmo se destacam pela intelectualidade, são as principais vítimas de violência nas escolas. Nós podemos citar aqui as consequências que isso traz para o ser humano. Baixa autoestima, medo, angústia, pesadelos, falta de vontade de ir à escola e rejeição da mesma, ansiedade, dificuldades de relacionamento interpessoal, levando-se em conta que essa dificuldade de relacionamento, tá, ela pode se perpetuar por muitos e muitos anos, sem que a pessoa se dê conta que isso é também uma consequência da violência na escola. Dificuldade de concentração e diminuição do rendimento escolar. Nós podemos também tomar como exemplo a diminuição do rendimento profissional, ou seja, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela com certeza não vai ter um rendimento profissional adequado. Dores de cabeça, dores de estômago e dores não especificadas, ou seja, por agressão física sofrida, ou seja, por intimidação e até mesmo pela parte psicológica. Mudanças de humor súbitas, vômitos, urinar na cama, falta de apetite ou apetite muito voraz, choro, insônia, medo do escuro, ataques de pânico sem motivo, sensação de aperto no coração, ou seja, de uma verdadeira angústia mesmo. Tá? Um aumento do pedido de dinheiro aos pais e familiares. Porque um agressor de bullying, geralmente, ele ameaça a criança mais indefesa, vamos dizer assim, e esse agressor, ele acaba extorquindo o dinheiro dessa criança. Hoje são R$2, amanhã são R$10, então essa criança ela acaba tendo que pedir dinheiro para os seus familiares para poder não ser agredida fisicamente. Furto de objetos em casa, surgimento de material escolar e pessoal danificado, tá? Desaparecimento de material escolar, abuso de álcool e outras drogas, automutilação, estresse e o bullying também ele leva, em casos mais graves, ao suicídio. A gente vê aqui uma série de sofrimento que a criança, ela sozinha, solitariamente, ela tem na escola e ela acaba se isolando das outras crianças. Por quê? Ela se sente uma pessoa, assim, desvalorizada, tá? E devido a essa intimidação, esse sofrimento, essa criança, ela vai se afastando cada vez mais, até aquela pressão ser de tal forma, assim, muito grave, que essa criança ela não sinta mais vontade de viver e acabe por tirar a própria vida ou mesmo por agredir aquelas crianças ou até mesmo o professor. Por quê? Por que o professor? Porque muitas vezes na sala de aula o professor ele se omite durante as brincadeiras de mau gosto, né, apelidos que essa criança recebe. Então o professor ele se omitindo, ele está estimulando a violência dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar com os seus colegas. Um ponto em comum em todos os casos de bullying: ocorre sem motivo aparente,
Com o passar do tempo, as vítimas do bullying tanto podem recuperar, elas podem se recuperar destes traumas sofridos durante o período escolar, como podem desenvolver mais e mais até entrarem num ponto irreversível, como é o caso do desespero levado ao extremo de culminar no suicídio, como foi falado. A superação ou não destes traumas passa pelo tipo de família que a vítima tem, tá? Assim como pelo meio onde vive, pelas relações sociais dessa criança e pela sua própria personalidade. O agressor, ele acaba sendo uma vítima da própria violência, porque ao longo dos anos ele acaba desenvolvendo várias tendências caracterizadas por comportamentos de risco, tá? Desde a utilização de drogas, comportamentos identificados como o consumo de álcool, tá? Um fraco envolvimento escolar e familiar, e isso também pode levar no mercado de trabalho futuramente a um fraco desempenho profissional, um abandono escolar, um comportamento que coloque a sua integridade física em risco, porque a vítima ela pode atentar contra esse agressor. E como são o caso da condição com excesso de velocidade ou manobras consideradas perigosas, atividades desportivas de risco, ou seja, o agressor, quando ele está na fase de condução de veículo, ele pode simplesmente banalizar a vida. A gente vê casos de bullying muito frequente na mídia, nos meios de comunicação, na televisão, em programas humorísticos, né? E que banalizam completamente o respeito humano de um para o outro. Tendem a desenvolver comportamentos antissociais e praticar violência doméstica, tá? Futuramente na família, com esposa ou mesmo com o marido. E os riscos se convertem, de converterem-se em criminosos, são muito grandes. Consequências do bullying no meio escolar. Ansiedade e medo, como já foi falado, níveis elevados de evasão escolar, alta rotatividade do quadro de pessoal, grande número de faltas, né? Porte de arma por parte dos alunos visando a proteção pessoal ou mesmo a agressão, e ações judiciais contra escolas e outros responsáveis, tipo professor, auxiliar da educação, entre outros. Assim como ações contra a própria família do agressor. Nós vemos aqui que o bullying, ele não só afeta a vítima como o agressor, mas também ele afeta o meio escolar e toda a sociedade. Então a gente não pode simplesmente estar assim dissociando o ser humano de todo o ambiente que ele se encontra. Nós temos também casos de bullying em relação a grupos e gangues, tá, que são criados dentro do ambiente escolar, estimulado pela delinquência que induz formas de violência. Prejuízos financeiros são outras consequências do bullying dentro da sociedade, sociais, uma vez que as crianças e adolescentes sofrem ou praticam bullying, podem precisar de diversos serviços como saúde mental, justiça da infância e da adolescência e educação especial e programas sociais. A Unesco realizou uma pesquisa em 2006, onde demonstra problemas de relações interpessoais e conflitos entre alunos, professores, direção, corpo pedagógico, como a falta de diálogo para os jovens, desinteresse pela cultura, condições e vida dos jovens, falta de interesse por sua identidade como aluno. Na vida adulta, as vítimas do bullying também manifestam consequências desse período como sentimentos negativos, seriedade, problemas de relacionamento e até mesmo a agressividade. Qual a postura, então, que um profissional de educação deve tomar em relação ao bullying?
O que fazer? O profissional, ele deve ter uma atenta atenção, tá? E presença constante no ambiente escolar. Estabelecer parceria entre escola e família, ou seja, estreitar os laços com os pais e responsáveis das crianças, olhar atento, amoroso, tá? Um profissional de pedagogia que está ali, está junto à criança diretamente, que propicie atitudes efetivas no acolhimento das angústias e medos dessa criança. É fundamental que os adultos não neguem os fatos, nem se coloquem à parte dos acontecimentos. Violência ocorre? Ocorre, tá? Então, os adultos, eles precisam estreitar mais e conversar mais com seus filhos, com seus entes queridos, como uma forma de acolhida para essa criança que sofre o bullying e também para o possível agressor. A postura escolar, um desenvolvimento de práticas de sentimento de igualdade, justiça, reciprocidade, generosidade, amabilidade e solidariedade. Desenvolver o sucesso educativo do aluno atendendo à diversidade individual. Fortalecer os valores cooperativos em detrimento dos competitivos tão enraizado na sociedade. Privilegiar metodologias pedagógicas que promovam a autoconfiança, a autoestima, a capacitação de antecipação aos problemas, né, e resolução de possíveis problemas. Atividades lúdicas e artísticas também são bem-vindas. Deveriam ser oferecidas para promover o convívio em equipe, fantasias e experiência de pulsões agressivas e em atividades corporais e de movimentos. O que está sendo feito dentro do Brasil, os movimentos de combate ao bullying? A governadora do Rio Grande do Sul sancionou uma lei de combate ao bullying em 2010. Uma proposta de projeto foi realizada em 2010, bullying em Minas não, pelo deputado estadual Gilberto Abramo. O projeto de lei, em dezembro de 2010, foi feito, tá, de autoria do deputado Zeca da Silva, em São Paulo. O deputado federal Marcelo Aguiar também apresentou um projeto de combate ao bullying escolar em 2011, fevereiro de 2011. E também um projeto de autoria do deputado Douglas Fabrício, do Paraná, em 2011. Gabriel Chalita nos fala com muita sabedoria que o bullying nos faz conjeturar sobre nós mesmos, sobre nossos pensamentos, sentimentos e atos. Reflexão que desperta para a responsabilidade que nos cabe pelos maus resultados colhidos e pelas tragédias registradas. Em muitas ocorrências, temos culpa, seja pela ação ou pela omissão, pela agressividade ou pela passividade, pelo barulho ou pelo silêncio, como protagonistas, vítimas ou testemunhas de atos violentos de qualquer natureza. Muito obrigada. Estamos abertos às perguntas. Bom, na verdade, a gente quer agradecer muito a todos que estão encaminhando as perguntas aqui para a gente. A Sargento Carla vai responder, na medida do possível, todas elas. Sargento, você quer deixar o seu o contato também do programa que você faz parte? Vou te convidar um pouquinho para a gente sentar agora. Você pode passar para o pessoal o seu contato, caso haja necessidade, também para responder algumas dúvidas e questionamentos depois. Claro. Nós trabalhamos com um projeto dentro da Polícia Militar intitulado Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, onde nós atendemos em torno de praticamente quase 100 escolas por ano. Nós já formamos mais de 150 mil crianças, tá, nessas escolas, e esse programa ele visa abordar
as consequências da violência nas escolas, tá? As consequências da utilização de drogas, o que leva a essa utilização de drogas. E nós visamos aumentar a autoestima dessas crianças através de brincadeiras e de solidariedade. Então, para aqueles que querem entrar em contato, né, conosco, o nosso telefone é o 67 de Mato Grosso do Sul, 3318-4441 ou 3318-4470. E o nosso e-mail, ele é o proerdms@gmail.com.br. Então, nós vamos respondendo as perguntas e as dúvidas. A gente está recebendo muitas perguntas, temos várias pessoas online aí nos assistindo. Queremos, primeiramente, agradecer a todos. Bom, a Francine Aguiar, ela está perguntando, ela é da cidade de São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro. Ela está reclamando que o filho dela diariamente apanha de um colega da classe, apanha de tapas na cabeça. E a professora apenas corrige o colega, que continua diariamente com essa ação. Ela quer saber se isso é realmente um bullying e qual a postura do educador diante dessa situação. Com certeza, essa criança ela está sofrendo bullying. E a postura do educador é imediatamente cercear não, eu diria assim, repreender a criança agressora. Até, se for o caso, conversar, levar junto à coordenação, supervisão pedagógica, para que o agressor ele seja orientado pela escola. Agora, a Larici, ela é de Sobral, no Ceará, ela está perguntando se ela pode considerar o bullying como um estágio mais grave ou avançado de preconceito. Olha, o preconceito, por si só, ele já é discriminatório, né? A gente não dá para falar assim que é um estágio avançado, tá? Não deixa de ser uma violência, uma exclusão social. Se a gente for denominar bullying ou não, a gente vai estar rotulando, né, o preconceito, seja ele de uma forma física ou forma de gênero, sexual, religioso. Então, sim, pode-se dizer que é uma forma de bullying, tá? Dependendo das circunstâncias que cercam essa forma de preconceito. Agora, outra pergunta quer saber se o bullying pode ser considerado uma humilhação. Sim, o bullying ele pode ser uma humilhação, ele pode ser uma exclusão. Você pode, de repente, ter o bullying numa situação de ignorar a criança, de deixar de dar um gelo na criança. Não deixa de ser uma humilhação também para a criança. É uma forma. Bom, agora nós vamos a algumas considerações, porque tem um pessoal lá de Porto Alegre, gaúchos, assistindo a gente, acompanhando. Eles são da Escola Estadual do Ensino Fundamental Neita Martins Ramos, o professor Cassiano Noimain Leal. Ele conseguiu reunir uma turma de 30 alunos. Então, obrigada pela sua participação. Que bom que vocês estão nos assistindo aí diretamente da cidade de Porto Alegre. Bom, agora outra pergunta sobre a sua apresentação. Ele quer saber o que é Abrapia. É uma associação brasileira de adolescentes, de pesquisa, né, de crianças e adolescentes sobre a infância. Vocês me desculpem, eu não coloquei ali na apresentação, né, mas vocês podem fazer a consulta online, né? Existe, deixa eu tentar lembrar aqui, é o www.abrapia.gov.br, se não me engano. Dessa associação, eles tratam diretamente a respeito da violência, né? de levantamentos de pesquisa de violência de adolescentes e da infância e da adolescência. Bom, agora nós temos uma pergunta, ela é da Tatiane, ela é da cidade de Urelândia do Norte. Ela quer saber
que pede para também você comentar como os professores devem agir quando percebem os praticantes de bullying diante a escola, sala de aula. Dentro da sala de aula. Isso. Como eu já tinha dito anteriormente, né, ele deve, naquele momento que a criança está praticando o bullying, tipo assim, aquela brincadeira sem graça, dando apelido, batendo na cabeça, tá? O professor ele deve repreender aquela criança imediatamente, para que aquela criança ela compreenda e ele, além de repreender, ele deve conversar com aquela criança, trazê-la para trabalhar dentro da equipe, da solidariedade, da amizade dentro da sala de aula. Por quê? Se ele deixa, vamos supor assim, que ele seja conivente com a situação do bullying dentro da sala de aula, aquilo pode tomar proporções, né, até fora de controle. Aquela criança que está praticando bullying, ela pode se sentir prevalecida dentro da sala de aula. E aí, dar continuidade às agressões e aumentar esse tipo de agressão até a nível, né, social. Então, ela tem que se sentir repreendida realmente, ela tem que se sentir que aquilo não é uma coisa legal, sabe? Não é uma coisa que traz amizade, que traz respeito, cidadania. Então, esse tipo de comportamento, ele deve ser totalmente banido da sala de aula. Bom, agora nós temos outras perguntas. Ela está enfatizando que realmente a PM trabalha junto com o programa do PROERJ, sempre alertando o aluno, a família, sim. E ela acredita ser uma forma muito importante para combater o bullying. Só que ela quer saber em quantos municípios isso acontece, se é em todo o Brasil ou não, como funciona? O PROERJ, ele é aplicado em torno de 55 países. Dentro do Brasil, nós tivemos 100% da adesão assim, de todos os estados. Dentro de Mato Grosso do Sul, oscila, né, um pouco os municípios atendidos. Nós estamos atualmente com 47 municípios tendo a atuação do PROERJ dentro das escolas. E além das escolas, nós atendemos outras instituições de educação, tipo a Seleta, a Banda Mirim também, que é um outro projeto dentro da Polícia Militar. Então, o PROERJ ele não está restrito somente às escolas, mas também a outras instituições que nos solicitam. Bom, agora respondendo a pergunta da Rosilda Maria Barbalo. Ela quer saber se o bullying só acontece com as crianças. Não, de forma alguma. Existem várias formas de bullying, que aqui eu tive que correr um pouquinho com o tema, né? Mas existe o cyberbullying, existe o assédio moral, que também não deixa de ser um bullying dentro das empresas, de todas as formas de empresas no meio profissional. Existe bullying dentro das famílias, tá? Então, o bullying é só uma forma de se verificar que existe violência e exclusão onde há ser humano, tá? Existe o bullying. Agora a gente vai responder a última pergunta, porque já ultrapassamos o nosso tempo, mas na verdade a gente recebeu aqui, temos uma lista bem grande, eu acho que a gente pode ainda correr com mais umas 2 perguntinhas, vamos lá. A Rafaela de Cabo Frio, ela quer saber o que os pais devem fazer quando percebe que seus filhos são vítimas de bullying. É bem interessante essa pergunta, porque deve haver um acolhimento total. Porque a criança ela não chega falando que ela sofreu algum tipo de violência na escola. Então, esse acolhimento, ele deve ser amigável, paulatino, ou seja, aos poucos a criança ela vai conversando, ela tem que sentir confiança de que ela tem os pais como verdadeiros amigos, né? E eles têm que perceber também o comportamento da criança, às vezes a criança está meio arredia, não quer ir à escola, e se necessário, até um acompanhamento psicológico junto a essa criança, tá? Mas jamais serem omissos em relação a esse fenômeno. Então, vamos
Vamos à última pergunta, agora sim, a última pergunta, ela é da Paula. Os jogos de game influenciam a criança a praticar o bullying? Com certeza, porque hoje não só os jogos, como os meios de comunicação, como os filmes, né? Nós temos visto assim determinados jogos que eles são assim de uma forma assim tão banalizada, que banaliza tanta violência, que a gente vê, por exemplo, um jogo onde a criança ela está conduzindo um veículo e que atropelar pessoas ganha ponto. Veja bem, até onde chega a banalidade da vida, do desrespeito. E os pais devem estar alertas a respeito desses jogos que são veiculados assim de uma forma livre, né, para as crianças. Bom, então eu vou me comprometer a essas perguntas que ficaram para não ser respondidas, eu até peço a sua gentileza, para depois a gente estar respondendo todos os questionamentos e todas as dúvidas das pessoas que, enfim, de repente até deixaram alguns comentários. Eu vou enfatizar novamente o telefone do PROERD aqui de Mato Grosso do Sul, é o DDD 67 3318 4441, ou se não o 3318 4470. Falei certo? Isso mesmo. Novamente o e-mail é proerdms@gmail.com, é isso, né? proerdms@gmail.com. Bom, espero que todos tenham gostado dessa apresentação, desse tema bullying, e lembrando que todas as quintas-feiras acontecem as apresentações do Porta Palestra, totalmente gratuito, online, para você que se interessa, de repente, a ter um certificado digital e precisa até mesmo completar suas horas aí para um banco de escola, faculdade. Enfim, são assuntos de interesse coletivo para você ficar muito bem informado. Bom, esse é um produto Portal Educação. Uma boa noite a todos e até mais. Boa noite.